Nós ganhamos, cara. Voltamos a ganhar clássico. A manchete inicial e final era essa hoje. O Fluminense voltou a ganhar, ganhou o Vasco 2-1 no Maracanã. Voltou a ganhar clássico depois de 13 clássicos seguidos. Chegou a seu maior número na história sem ganhar. E quando você fala de um clube que tem 119, quase 120 anos sem conquistar uma coisa, isso é uma marca, sem conquistar, né? No caso que nunca tinha acontecido, isso é uma marca quando acontece. Graças a Deus a gente encerrou isso. E isso eu tô falando do resultado. São três áreas aí que a gente pode comemorar hoje. Pode comemorar por esse fator do clássico, que seria importante num Carioca, na última rodada do Brasileirão sem valer nada, seria importante de qualquer maneira. A gente pode comemorar a vitória, o resultado, porque a gente vai para uma sequência agora muito longa de jogos fora de casa, jogos difíceis, e se a gente olhar só o recorte do Brasileirão, são 3 jogos muito complicados contra Corinthians e São Paulo fora de casa e contra o Atlético Mineiro, que não deve ser no Rio de Janeiro. Então a gente precisava sair daqui hoje com 4 pontos e não com 1 ou com 2. Então esse era o crucial, a gente venceu. E a terceira análise é futebolística. Porque sim, a gente analisa as coisas por 3 prismas, na verdade a maioria das vezes por 2, né? Pela resultado e atuação. E hoje tinha esse componente do clássico. Clássico, resultado, atuação positiva. Eu gostei da atuação do Fluminense no jogo de hoje. Foi o terceiro jogo, e eu já começo a olhar de uma maneira um pouco diferente, mas foi o terceiro jogo onde o Fluminense teve um jogo extremamente corrido. E antes de falar até de questões técnicas, questões táticas, improvisações, eu queria falar de postura. Em determinado momento do jogo eu falei pro Lessa, o Lessa estava comentando o jogo, e eu virei pra ele e falei, Lessa, eu tô vendo o Fluminense e Bahia aqui agora, só que o Fluminense é o Bahia. O Vasco não consegue sair de trás, o Fluminense já ganhava e ainda assim marcava alto, roubava a bola, ganhava as disputas, ganhava os duelos e chegava naqueles momentos onde precisava definir a jogada, estava definindo a jogada, estava conseguindo criar chance ou pelo menos chegar perto de definir essas jogadas. O Fluminense hoje teve uma postura diferente e taticamente teve uma mudança crucial. O Fluminense hoje teve Manuel e Felipe Melo como zagueiros. E isso fez uma diferença muito grande. Primeiro, porque a bola aérea do Vasco é muito forte, diferente até mesmo do que era Red Bull Bragantino e Bahia, que não tinham essa bola aérea como sua principal arma, por mais que o Red Bull tenha feito um gol de cabeça, né, tenha feito 2 gols em bola aérea e um especificamente aproveitando de problemas nossos, né, de cabeça. É, é um fato que o Vasco tem isso como a sua principal arma. E utilizou isso durante o jogo todo. O Vasco cruzou para a área, eu tô aqui com os números do jogo, 24 vezes dentro do jogo. No momento que estava mal, buscava a linha de fundo para fazer cruzamento. No momento que estava bem, buscava a linha de fundo para fazer cruzamento. Então a gente está falando de um time que tinha isso como sua principal arma. E o Diniz parou com o Martinelli como zagueiro, colocou o Felipe Melo e o Manuel, e o primeiro tempo, na teoria, foi bem tranquilo pro Fluminense nesse ponto, assim. Teve algumas bolas levantadas para a área, mas um drama absurdo acabou não acontecendo. E isso também passa muito, o Diniz até fala disso na coletiva, pelo bom bloqueio que foi feito principalmente na lateral esquerda do Vasco com o Piton. Samuel Xavier foi muito importante na marcação e também a movimentação do André e do Martinelli. 2 volantes. O André não fez uma partida muito boa com a bola no pé, mas foi muito bem nos desarmes, nas divididas, enfim, como eu falei, postura. E a gente precisa falar do Martinelli jogando como volante. A saída de bola do Fluminense melhorou muito com o Martinelli. Melhora, sem dúvida. Mas Manuel e Felipe Melo não são jogadores grossos com a bola no pé. O Fluminense tem uma certa qualidade por ali também. E, quer dizer, no caso do Felipe Melo, então, um ótimo jogador também ali com a bola no pé. E óbvio que o Vasco, encurralado no seu campo, com uma postura diferente do Fluminense, com um time que se organiza um pouco melhor, ia ficar encurralado. E o Fluminense fez, produziu isso contra o Vasco. A chance que o Vasco teria foi um erro do Felipe Melo, que ele faz a falta e toma amarelo em cima do Verrete. De resto, pressão do Fluminense. E claro, o gol no início do jogo também condiciona um pouquinho a partida. Mas a gente fez gol também no início do jogo lá contra o Bahia. E não foi só isso que definiu a partida. Especificamente nesse jogo, um gol de qualidade. A gente pode falar muito do Diogo Barbosa, o primeiro tempo deu muito espaço, o Paulo Henrique toda hora tinha que fechar para poder acompanhar
o John Arias que centralizava, o Vasco não se organizou muito bem na marcação pelo meio e pela lateral e dava espaço para o Marcelo. O Rossi não acompanhava muito. Ou seja, lado esquerdo do Vasco era uma avenida que o Fluminense soube criar essa avenida e aproveitar essa avenida. E aproveitou com o Ganso iniciando jogada, que é outra mudança tática feita também. A gente viu o Ganso muito mais perto do gol. E, novamente, eu não vejo problema do Ganso estar lá criando jogada lá atrás. Só que o Ganso criar jogada lá atrás significa que a gente provavelmente tá com um monte de jogador depois da última linha. Lá brigando lá no ataque do Vasco. Na defesa do Vasco, né? A gente estaria isso. Isso normalmente significa desespero, chuveirinho pra área, que não é o jogo normal do Fluminense. Então o Ganso na frente da área começa a jogada, o John Arias dá no Marcelo e o Ganso vai pisar na área como elemento surpresa. Como eu falei, a volância do Vasco não encaixou em momento nenhum. Os atacantes, o David até voltava e acompanhava, mas o Rossi não fazia. Então o Vasco era um time que não conseguia atacar e tinha sua exposição para o time inteligente. E o Fluminense foi inteligente. O Ganso pisar na área para cabecear a gente já viu algumas vezes. Por mais que pareça algo diferente ali para um camisa 10, mas isso já aconteceu. Faz 1-0. Quando volta para o segundo tempo, aí a gente vê Red Bull Bragantino e Bahia. 2 times malucos como adversários nossos. Porque o Ramon Dias, treinador do Vasco, faz 3 mudanças. Ele troca um ponta pelo outro e bota mais um atacante, tirando um dos volantes. E passa a jogar num 4-2-4, quase que kamikaze contra o Fluminense. O Fluminense também faz uma troca. O Felipe Melo já tinha amarelo. Coloca-se o Antônio Carlos, já sabendo que precisaria parar o jogo ali com 10, 15 minutos, porque o Felipe Melo não aguenta jogar 90 minutos. Coloca o Antônio Carlos, segundo o Diniz, surgindo com o Antônio Carlos de novo, porque ele seria bom na bola aérea. Assim, a gente tem que falar um minutinho aqui sobre o Antônio Carlos. Hoje, a atuação do Antônio Carlos nesse segundo tempo mostrou e demonstrou na prática e visível porque o Antônio Carlos ficava escanteado como a última opção depois da última. Uma partida fraquíssima. O que a partida de hoje não explicou e, na verdade, deu mais dúvida é como que o Antônio Carlos foi especulado no Fluminense em junho, julho de 2023 e ele foi contratado em dezembro, ou seja, no mínimo, estavam estudando e mapeando e procurando o histórico dele por 6 meses, ele ainda assim foi contratado e em 3 meses perceberam que ele não era esse jogador. Então, assim, contratação errada do Antônio Carlos até agora, se a avaliação dele para ele não jogar foi que ele é fraco. Porque, né, tiveram muito tempo para analisar. Não foi uma opção de mercado, assim, do nada. Voltamos, então. Antônio Carlos não entra muito bem, mas dá altura. O Fluminense continua com o Manuel em cima do Verratti o tempo inteiro. E volta melhor do que o Vasco. Volta melhor assim. O jogo fica naquela loucura que a gente viu contra o Red Bull e contra o Bahia. São times, e o Vasco no segundo tempo é um time que não voltava para marcar. 4 atacantes contra 4 defensores do Fluminense. E eu falava por várias vezes na transmissão, cara, tem um espaço gigante pro Fluminense fazer o segundo gol, mas tá toda hora no mano a mano lá atrás, porque o Vasco abriu mão de defender. E numa luta, né, com 2 times assim, quando um abre mão de defender, significa que ele vai ter um poderio de ataque muito maior. E essa era a complicação do jogo. Numa escapada do Fluminense, o Martinelli tem uma chance de fazer o gol, acaba dando mole, perde, a bola ainda é recuperada no ataque para ele poder fazer o segundo gol. O 2-0 deixa esse jogo exposto do Fluminense um pouco mais tranquilo, porque agora ele poderia se fechar e sair só no contra-ataque, tinha 2 gols de vantagem. Só que tomou um gol logo depois. E mais uma vez, né, o gol de bola aérea, né, como esperado, Verratti de cabeça. E mais uma vez o Fluminense toma o gol e dá 2 passos para trás para sentir o gol. O Fluminense não consegue tomar um gol e reagir logo depois. Toma um gol, sente um gol que pra mim teve falha do Fábio. Eu até falei isso na transmissão. Eu tinha um treinador de goleiros que ele falava: se você ficar no gol e era pra você ter saído, você tem chance de fazer a defesa. O cara cabeceia e você faz um milagre, é uma defesa. Se você sair e não era pra você ter saído, você ainda tem chance de sofrer uma falta, tocar na bola, desviar e matar o atacante. Agora, se você parar no meio do caminho, você não tem chance de nada. Você só tem chance do cara cabecear pra fora. A tua única chance é o cara errar. O Fábio saiu e parou. O Verratti cabeceou por cima dele e fez o gol. E o Fluminense, como eu falei, sentiu o gol. É um problema que o Fluminense tem. É o momento onde o Vasco mais cresce no jogo. E no momento que parecia estar estabilizando, o Antônio Carlos deu 2 presentes ali. Um presente pro Verratti, num passe assim pro meio, que o Fábio defende. Teve uma outra tentativa do Vasco também, perdida pelo Cleiton. É Cleiton, né, Lessa? É Cleiton ou é Clayton? É Cleiton, né? O Lessa não tá me ouvindo, eu acho.
acho que é Cleiton, um centroavante que tinha entrado depois, mas falaram também que já tinha impedimento. Tem erro também de desencaixe de marcação, que o Verratti sai sozinho, faz o gol de empate, e por isso aqui não estava impedido. Então, assim, ao mesmo tempo que o Vasco se lançou pro ataque igual um maluco e teve essas chances, o Fluminense teve John Arias cara a cara, o Fluminense teve chance, se eu não me engano, com o Marquinhos também. O Fluminense teve algumas chances também cara a cara, que era pra matar o jogo e não matou. Foi um jogo muito aberto, como foi contra o Red Bull e contra o Bahia nesse segundo tempo. Então, o Fluminense, pelo menos, está treinado para jogar esse tipo de jogo. Contra o Cerro Porteño no Paraguai, a gente deve ver um outro tipo de jogo. Não é um time que se expõe tanto, não é um time que vai sair igual um maluco. E aí a gente precisa ter alternativas e estratégias. Pro jogo de hoje, deu certo. O Diniz falou algumas vezes na coletiva e ele fala muito disso, né? Se a gente tivesse tomado o gol de empate no finalzinho, vocês não estariam perguntando tranquilos sobre clássicos. Se a gente tomasse aqui o gol de empate, vocês não estariam perguntando sobre a atuação da defesa dessa maneira. Porque o resultado condiciona. Você aí tá feliz porque ganhou. Tá um pouco puto por causa da sequência, mas você tá feliz porque ganhou. Se tivesse perdido, você tava feliz? Não, você tá puto. A nossa emoção é condicionada também pelo resultado. E eu vou relembrar uma coisa do próprio Diniz. Quando ele classifica para a final da Libertadores contra o Internacional, ele vai para coletivo e é perguntado sobre a atuação ruim. A gente não jogou bem lá no Beira-Rio, é ponto pacífico. E ele fala que logo depois do jogo ele não ia comentar sobre isso, porque ele não tinha como fazer uma análise, então ele preferia destacar o positivo da emoção. Ele destacou, na vitória, ele destacou a emoção positiva. Ele não foi falar do resultado do desempenho negativo. Então, é fato, a nossa cobertura, as respostas do Diniz, o sentimento do torcedor é muito alterado pelo resultado. Não pode alterar completamente, assim como eu estou vindo aqui. O Fluminense ganhou, eu estou fazendo uma análise. O Fluminense ganhou, teve os seus problemas, talvez mais técnicos do que táticos no jogo de hoje, mas ganhou jogando bem, foi melhor do que o Vasco. Teve jogos em que perdeu jogando bem, teve jogos em que ganhou jogando mal. Hoje ganhou jogando bem. É isso, tá? Tamo junto. Amanhã, nessa segunda... aliás, eu tô lançando esse vídeo no sábado ainda. Nessa segunda-feira a gente tá partindo pro Paraguai, 5 da manhã, partindo para fazer a cobertura contra o Cerro. Até a próxima. Valeu!